Sabe qual é o país que, ano após ano, está sempre no topo da lista dos mais visitados do mundo? Pois é, a França. Mas qual será o segredo por trás desse magnetismo todo? Nesta nossa análise, a gente vai desmontar essa fórmula que mantém o país no topo, peça por peça. Olha, para ter uma ideia da escala do que estamos falando, esse número aí, quase 14 milhões e meio, é o total de visitantes anuais de apenas um dos seus pontos turísticos, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. É uma atração realmente monumental. E isso leva a gente à grande pergunta, né? Por quê? Por que a França? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece e vai muito além dos cartões postais. Envolve uma imagem turística construída com a precisão de um artesão. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pelo mais óbvio, as atrações, e vai cavando mais fundo até chegar nas bases da cultura e da história francesa. Ok, para entender o sucesso da França, primeiro a gente precisa entender um conceito fundamental, a tal da imagem turística. É ela que está por trás do sucesso de qualquer destino. E no caso da França, essa imagem é formada por dois elementos superpoderosos que funcionam juntos, sabe? De um lado, seus monumentos icônicos, a atração que enche os olhos. Do outro, sua gastronomia mundialmente famosa, que é a atração pela experiência. Vamos olhar cada um deles de perto. Vamos começar pelo que todo mundo vê primeiro. O mais óbvio, os monumentos famosos da França. Eles são, literalmente, os pilares físicos que sustentam boa parte dessa imagem. E olha, os números não deixam mentir. Esse gráfico mostra a força bruta que esses lugares têm para atrair gente. Só a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, juntos, atraem milhões e milhões de pessoas, mais do que a população de muitos países. E falando em ícones, a história por trás do mais famoso deles é simplesmente fascinante. A Torre Eiffel, o símbolo máximo da França, quase foi demolida. Ela foi projetada para ser temporária e só sobreviveu por um motivo bem prático. Era muito útil como antena de rádio. Um acaso do destino que acabou moldando a imagem de uma nação inteira. Agora, vamos sair um pouco dos monumentos, do que é palpável e mergulhar nas experiências que definem a França. E poucas coisas fazem isso tão bem quanto a sua celebrada cultura da comida. Como essa imagem mostra muito bem, na França, uma refeição não é só para matar a fome. É um evento social, um ritual que celebra momentos importantes e fortalece os laços entre as pessoas. A Unesco tem até um nome para isso: Patrimônio Cultural Imaterial. É o reconhecimento oficial de que tradições como uma refeição podem ser tão valiosas quanto um monumento de pedra. E a França leva isso muito a sério, viu? A refeição gastronômica que a Unesco reconheceu segue uma sequência, um ritual bem específico, que é quase uma história contada à mesa. Começa com um aperitivo, passa por vários pratos e termina com um digestivo. E aqui vem o ponto-chave. A França foi pioneira nisso. Foi o primeiro país a ter sua gastronomia elevada a esse status. Eles defenderam a ideia de que culinária é cultura e merece ser preservada pelo mundo todo. Agora, vamos para a camada mais profunda e talvez a mais surpreendente da nossa análise. A ideia de que um espírito de revolução, de transição, é a verdadeira base da identidade francesa. E a chave para a gente entender isso vem do grande escritor Victor Hugo. Ao descrever a Notre-Dame, ele não via uma obra estática, perfeita. Pelo contrário, ele a via como um edifício da transição, um lugar definido pela mudança constante ao longo dos séculos. Essa metáfora dele é simplesmente brilhante. Hugo viu na própria arquitetura da catedral o enxerto do novo estilo gótico sobre a antiga base romana, um símbolo da transição maior da nação, da França medieval para a França moderna. E isso não era só uma teoria, não. Hugo escreveu seu famoso romance sobre a Notre-Dame medieval bem na época em que outra revolução, a de 1830, estava explodindo nas ruas de Paris. Para ele, esse espírito de mudança estava vivo, tanto nas pedras quanto no povo. Dentro do romance, Hugo explora muito bem essa dinâmica. Num diálogo entre o rei Luís XI e o plebeu Comnene, a gente vê o povo retratado como uma força complexa. Às vezes é um instrumento do poder real, outras vezes é sua maior ameaça, mas sempre com aquele potencial latente para a revolução, só esperando a sua hora chegar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essa alma revolucionária não ficou só na história ou nos livros. Ela está gravada na identidade oficial da França moderna, no seu famoso lema: liberdade, igualdade e fraternidade.
Isso traz a gente de volta para o começo. Vitor Hugo se preocupava muito com a preservação do patrimônio contra as forças da destruição, tanto do tempo quanto da estupidez humana, como ele mesmo traduziu, de forma bem livre, essa frase em latim. Então, no fim das contas, essa é a fórmula francesa. O sucesso do país não vem apenas de ter todos esses elementos. Vem de preservá-los ativamente. E o que é crucial, de empacotar essa história inteira, os monumentos, os rituais da gastronomia e o espírito revolucionário numa narrativa coesa e que o mundo acha irresistível. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A França fez as suas escolhas e transformou a própria história no seu maior produto de exportação. Isso levanta uma questão maior para todo mundo. No mundo que muda o tempo todo, o que, em qualquer cultura, é realmente essencial preservar?